Irmãos, nós temos nos comprometido com a palavra. Isso tem feito toda a diferença. Espero que o Senhor realmente continue fazendo essa obra conosco aqui. O capítulo 5 começou falando, no verso 22, começou falando sobre o dever da mulher. Depois a gente viu o dever do homem. O matrimônio deve expressar a beleza, a fidelidade e a unidade de Cristo e a igreja. Eu falei da mulher, eu falei do marido, ou melhor, Paulo falou da mulher, da esposa, ele falou do marido, e agora todos os dois estão sentadinhos juntos, para ouvirem juntos a instrução. A vida conjugal, ela precisa transmitir, ela precisa impactar realidades no meio da comunidade cristã. A vida conjugal, a mulher, ela precisa, na vida conjugal, ser de fato sujeita. O homem precisa de fato se entregar no relacionamento conjugal. E nós vimos que isso é a atitude que é conduzida pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Comparação bela, linda, uma relação muito bem conceituada. O seu casamento comparado com a relação de Jesus Cristo e a igreja. Você, homem, foi colocado no nível de comparação a Cristo. Você, mulher, foi elevada ao nível de comparação à igreja. Tamanhas responsabilidades. Um fardo colocado sobre nós, mas não de maneira pejorativa, não de uma forma negativa, mas o compromisso que nós devemos assumir um com o outro. E eu falei para vocês aqui que não é apenas um compromisso que você faz com seu cônjuge, é um compromisso que você faz com a igreja local, na ambiência que você está. É o recorte perfeito, é a moldura perfeita, a caricatura perfeita, o seu casamento, expressar a sua vida conjugal, expressar esta união, Cristo e a igreja. Nesta altura da exposição da carta aos Efésios, eu fico maravilhado, e eu não sei se você fica também, o cuidado que o Espírito Santo teve em impulsionar Paulo a escrever desta maneira e a tratar as questões familiares. Ele vem falando sobre os deveres de como você tem que ser um homem piedoso, uma mulher piedosa de uma maneira geral, como você não deve viver uma vida pornográfica. Vocês lembram disso? De como vocês não podem se entregar à carnalidade, não dar lugar ao diabo. Ele veio tratando todas essas coisas, vida prática cristã, vida responsável cristã. E agora ele entrou no veio familiar. Porque entendemos que uma igreja madura, e eu já falei para vocês isso, e eu torno a repetir, igreja madura começa no lar, começa em casa, começa na família, começa na relação homem e mulher, filhos. Uma igreja sólida, ela passa por isso. Não podemos desenvolver uma vida cristã na Assembleia dos Santos, alheios às doutrinas concernentes ao plano de Deus na família. Uma igreja madura, ela observa isso. Ela traz isso para ela. E a responsabilidade, então, o meu desejo é que você não se sinta alheio a isso, mas que você se revista de coragem e que você conduza o seu lar. Você, homem, conduza o seu lar à perfeição de Cristo. Você, mulher, conduza sua família à perfeição de Cristo. Obviamente, sendo a mulher sujeita à vontade de Deus, que lhe manda, que lhe ordena, que lhe instrui, que lhe orienta a ser uma mulher sujeita ao seu esposo. E você, homem, amando a Cristo,
que lhe ordenou, que lhe mandou, que lhe comissionou, que lhe deu o legado de ser o homem que ama e se entrega pela sua esposa. Sem considerar esse testemunho, meus irmãos, como poderemos dizer que somos a igreja de Cristo? Como poderemos carregar esse título se nossa família é um caos, se a relação conjugal é um caos, se a inimizade nos lares, se marido e mulher são inimigos? Como é que eu posso me chamar de crente? Como é que eu posso dizer que sou um oficial da igreja? Como é que eu posso dizer que Deus está trabalhando na igreja se na família Satanás está sapateando, está cirandando, está destruindo? Você precisa considerar o testemunho familiar. Paulo parou de falar as doutrinas essenciais, elementares do Evangelho, para dar uma atenção à vida conjugal, à vida de marido e mulher, porque isso tem grande peso na comunidade. Toda a igreja local precisa olhar com muita atenção. Esse discurso que nós estamos tendo, geralmente não se trata em muitas igrejas. E a gente vê centenas, dezenas de casais sofrendo divórcio e outras coisas, porque não são tratados pela palavra. Então, toda a igreja local bíblica, ela precisa ter criteriosidade, e você precisa ter criteriosidade sobre as escrituras, como ao convívio no lar, no que compõe a sua família, no que compõe os cônjuges no lar. O proceder do marido, da esposa, dos filhos. Então, 15 dias atrás nós estamos falando sobre a mulher, 8 dias atrás sobre o marido, e hoje vamos falar de ambos. Foram exortações profundas. E hoje eu creio que não será diferente. Como Paulo vem dizendo, eu digo para vocês, façam isso por Cristo, com Cristo. A passagem de Paulo esta noite fala aos cônjuges. A igreja também é alcançada pela mensagem. Fala ao marido, à esposa. Lembram daquela hipotética história que eu idealizei e mostrei para vocês? Cristiano e cristiana, vocês lembram? Lembram? Na minha ideologia, eles tiveram um final feliz. Naquilo que eu idealizei, eles ouviram o conselho do seu pastor. Eles se curvaram à vontade divina e assumiram um compromisso de edificarem um lar pautado no exemplo do homem, do marido piedoso e da esposa piedosa. O pastor orou por eles, invocando a bênção de Deus sobre eles. Só o tempo vai dizer agora, irmãos. Só o tempo vai dizer se esse casal realmente vai continuar na verdade. Porque você começou a sua vida prometendo ser fiel. Você começou a sua vida conjugal no altar dizendo ao Senhor que você iria ser fiel na saúde e na doença. Que você iria amar na abundância ou na escassez. Você amava essa sua mulher e a considerava e a tinha como a única no mundo. Você matava e morria por ela, e hoje você dizia que ele era mais do que um príncipe encantado. Ele era tudo o que você precisava. E hoje o que ele é para você? O tempo vai mostrando, irmãos, se nós mantemos ou não as promessas que fazemos ao Senhor. Minha oração hoje, meus amados, é que vocês recuperem isso. Se arrependam, homem e mulher, e voltem a amar de verdade, a sujeitar-se de verdade. E eu chamei esse sermão, meu irmão e minha irmã, de
o seu casamento retrate a união perfeita de Cristo e a igreja. Que o seu casamento retrate isso, a união perfeita de Cristo com a igreja. Fique de pé, vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 30 ao versículo 33. Diz o texto: porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Podeis sentar. O verso 30, irmãos. Olhos no texto. O marido e a esposa devem dar o bom testemunho que transcende os limites biológicos. A gente percebe isso aqui no texto. Porque somos membros do seu corpo. O marido e a esposa precisa ter esta frase muito clara quando ele pensa no matrimônio. O versículo começa com uma conjunção explicativa. Por quê? Você está vendo aí essa conjunção? Por quê? É uma conjunção explicativa, muito importante aqui no texto, porque logicamente a conjunção a gente já sabe que está ligando ideias, está conectando ideias. Então, você olha para esse ponto do texto e você precisa ligar tudo que Paulo falou da mulher e o dever da mulher, conectar tudo ao que Paulo falou ao homem, ao dever do homem, e trazer agora junto para ambos. Ele vai fazer a explicação. O autor sagrado está desenvolvendo agora de uma maneira mais expansiva, não como ele fez desde o verso 22 até aqui, mas não também menos importante. Paulo passará a explicar desta maneira o porquê que a mulher deve ser submissa, o porquê que o homem deve amar. E o porquê é isso? Porque somos membros do seu corpo. Você deve, mulher, ser submissa. E você, homem, deve amar, porque ambos pertencem ao corpo. Paulo está falando que o marido e que a esposa devem sujeição e amor, inferindo diretamente ao corpo de Cristo. Ele está dizendo que o testemunho do casamento, em outras palavras, impacta diretamente no convívio e na comunidade em que você está na fé. Você deve amar homem e se entregar pela sua esposa como Cristo amou a igreja. E você, mulher, deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, porque a igreja está olhando isso. Porque os irmãos estão observando o testemunho do seu casamento. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos, aos casais da igreja. O casal deve ter a vida harmoniosa, deve viver uma vida com saúde, ele deve viver uma vida com critérios. Por quê? Porque o seu testemunho está sendo lido. Você tem que ter um testemunho diferente do testemunho de um ímpio casado. Por quê? Porque o seu mau testemunho na vida casada inflama o corpo, prejudica o corpo. Se você que é membro de uma igreja local, membro dessa igreja, mas tem o seu casamento, um casamento desestruturado, desestabilizado, desarmonizado,
Se você é pego gritando com sua mulher, ou a mulher gritando com o marido, isso é um mau testemunho, isso inflama o corpo. Inflama a igreja local. Paulo está dizendo, ei, você precisa manter o seu casamento íntegro, porque o seu testemunho de vida conjugal está sendo lido pelos demais irmãos da igreja. Lembre que o assunto dado ao homem e o assunto dado à mulher remete também a toda a igreja. Você lembra disso quando estava pregando? E uma das maneiras do casal proteger a sua relação e abençoar a igreja local é quando a mulher de fato é sujeita. É quando de fato o homem ama no matrimônio. Isso causa impactos positivos. A vida piedosa conjugal de crentes que vivem uma vida exemplar no casamento vai impulsionando os jovens casais da igreja. Você sabia que os jovens casais da igreja estão olhando para você? Eles estão fazendo a leitura de como você se comporta. Eles estão procurando alguém para se associar. Eles estão procurando um casal para eleger. E para dizer, eu quero aprender com você. O jovem menino, o jovem rapaz está dizendo, eu quero aprender com você, irmão, a ser marido como você é. Eu quero aprender com você. A jovem mulher que vai entrar no matrimônio, ela está dizendo, eu quero aprender com você, minha irmã, a ser sujeita, a se sujeitar. Paulo está chamando os casais da igreja a considerarem o seu matrimônio, entenderem que o testemunho está muito além de uma união biológica apenas, mas está na comunidade espiritual. E porque pertencemos ao corpo de Cristo, meus irmãos, o compromisso que devemos dar de bom testemunho e responsabilidade é o nosso dever diante da comunidade cristã. Você, marido e mulher, tem o dever de dar o bom testemunho na igreja. Verso 31. O casamento deve retratar uma união irrompível. No verso 31, Paulo vai desenvolver essa ideia, que o casamento deve retratar uma união irrompível. Ele diz assim, eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo está citando aqui as palavras de Moisés, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ele está evocando o testemunho do primeiro casamento. Para você perceber como isso é muito sensível. Olha onde Paulo foi buscar referência. No primeiro casamento, realizado por Deus. Quando Moisés registrou isso. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está mostrando aqui, irmãos, que a vida matrimonial, ela retrata o fechamento de um ciclo e o começo de uma jornada. Quando o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e se une em uma só carne. É o início de uma nova jornada, um compromisso firmado a dois, de serem um, diante de Deus. E o ponto aqui impactante não é para você observar o dia que você saiu da casa da sua mãe. O que Paulo está querendo destacar aqui não é o dia que você saiu da casa do seu pai, não é a saída, mas é a nova estrada. É o novo ciclo, é a nova vida que você está desenvolvendo. A família que você construiu, que você está construindo. Logicamente, tem o sentido de que você saiu de casa, de rompimento do cordão umbilical, mas essencialmente não é isso.
É você voltar os olhos realmente para a família que você constituiu. Você é um com esta pessoa. É como se Paulo estivesse dizendo aos seus irmãos: não pode mais haver rompimentos. Evocando as palavras de Moisés lá, Paulo está dizendo para eles: não pode mais existir fissuras. Não pode haver separação, quebra, divórcios. Essas coisas não pertencem àqueles que querem viver um patrimônio santo. O pensamento de desvios da palavra, como separação, divórcio, mancha o testemunho fiel das Escrituras. Deus lhe casou para você viver a vida até o fim. Deus lhe casou para que você seja mulher, submissa até a última hora. Homem, amar até morrer. Não pode existir rupturas, pensamento de divórcio no meio do povo de Deus. É lamentável, meus irmãos. A realidade que nós vemos hoje no meio do povo cristão, ou daqueles que se dizem cristão, como o índice de divórcios na igreja estão comparados ao índice de divórcio daqueles que não são da fé. Como é triste a gente saber, como é amargo saber que um casamento se desfez. Quando um casamento se desfaz, a ruptura é terrível. As famílias ficam completamente deslaceradas. Há problemas que a gente não consegue nem mensurar na cabeça dos filhos. Há prejuízos de ordem financeira, emocional. E não é isso que Deus planejou, não é isso que Deus projetou. Se você está aqui, está passando por dificuldade no seu casamento, restaure essa união. Desista do pensamento de divórcio. Desista do pensamento de quebra do relacionamento. Isso não tem a bênção de Deus. Isso não está no plano do eterno. Portanto, deixará o homem, seu pai, se unirá, serão dois, uma só carne. Quando você nega isso, você está duvidando ou trazendo incredulidade no seu coração daquela exortação que o nosso Senhor disse: o que Deus uniu, não separe o homem. A advertência que Jesus fez. E eu posso lhe dizer, baseado no que nós estamos estudando, que esses pensamentos infrutíferos do inferno são provenientes porque você, mulher, ainda não se sujeitou como a palavra de Deus diz que você deve se sujeitar. E você, homem, ainda não ama como a Cristo, como a palavra de Deus manda você amar. Meus irmãos, casamento é uma coisa séria. Não é um contrato. Apesar de ser, não deve ser encarado apenas como tal. Tem testemunho. Tem Deus envolvido nisso. Então, esposa, ouça o conselho de Paulo. Marido, ouça o conselho de Paulo. Se apegue à palavra, esposa. Se humilhe. Se arrependa. Marido, se humilhe e se arrependa. Entrem em aliança com Deus. Confessem suas falhas. Orem juntos, chorem juntos, recomecem a jornada. Salvem o seu casamento. Eu não posso fazer isso por você. Vá mesmo. Verso 32. No verso 32, Paulo apresenta aqui os cristãos
os casais crentes da igreja Efésia não podem perder de vista que o casamento expressa a união com Cristo. Nós não podemos perder de vista que a união conjugal expressa a união com Cristo. O apóstolo Paulo usa a palavra grega mega. Olha o que ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esta palavra grande, olhinhos no texto aí. Esta palavra grande no grego é mega. Mega você sabe, megabyte, não é isso? Ou seja, algo grandioso. É algo majestoso, Paulo está dizendo. É algo magnificente, algo esplêndido. Paulo está dizendo que o mistério possui esta dimensão, este grau de amplitude. Essa palavra mega representa isso no texto. E nos deixa muito claro que este mistério é a relação de Cristo com a igreja. O casamento espelha isso. A relação de Cristo com a igreja. Aquilo que estava oculto no passado e que veio por revelação na plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores eleitos para o Pai. É impressionante como Paulo faz isso, faz essa comparação, vida conjugal, levado pelo Espírito Santo a comparar essa união do casamento com Cristo e igreja. É profundo demais isso, meus irmãos. Saber que o seu casamento é um tipo da união de Cristo com a igreja. É um protótipo. A união mística de Cristo com a igreja, do cristão com a igreja, é comparado o seu casamento. É uma união sublime, gloriosa, mega. Você vê seu casamento assim? Você vê seu casamento sublime? Você dá esse valor esplêndido? Ou ele não tem mais valor nenhum para você? Eu digo que você está enganado. Se você pensa assim, Satanás está te enganando. É grande demais, irmãos. Nosso casamento tem um valor que a gente não consegue nem mensurar. Por isso ele no verso 33 vai dizer assim, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, a esposa respeite o seu marido. Em outras palavras, Paulo está dizendo, irmãos, diante desse mistério glorioso, você precisa assumir a sua responsabilidade que lhe cabe de marido e de mulher. Esse per si, aqui no texto quer dizer isso. Paulo chamando a individualidade, instalando assim, olha, marido, você tem um dever. Mulher, você tem um dever. De per si significa isso, individualmente. Vocês são um. Mas há um dever que lhe cabe como homem, há um dever que lhe cabe como mulher. Independentemente de você ser um, não exclui a sua responsabilidade individual. Ou seja, o mistério glorioso da união com Cristo, de Cristo com a igreja, não isenta a nossa responsabilidade como indivíduos no casamento. Na verdade, reforça. Exposto o texto, meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação com vocês. Maridos e esposa, apresentem o seu casamento a Cristo em oração. E faça isso urgente. Considere-o da mesma forma como Deus o considera. Deus considera o seu casamento como a união de Cristo com a igreja. É assim que Deus vê.
Não desconsidere o seu casamento, não desvalorize o seu casamento. Dê valor, irmão, ao sentimento, dê valor ao envolvimento. Invista no casamento, saia com seu cônjuge, vai comer fora, vai para um hotel, vai para uma pousada, vai para algum lugar, vai para a casa da tia, manda os meninos para a casa do parente. Vai para a casa da tia quando a casa da tia estiver vazia, né? Mas faz o investimento. Compre aquele brinco para ela, mesmo que seja do Paraguai, mas compre. Aí ela diz assim: eu, pastor, não senti de Deus isso. Tem que ser da Carolina Ferraz, né? Alguma coisa assim. Da onde? Que Érica não ouça isso. Essa referência. Mas invista, marido. Dê o seu melhor por ela. Dê o seu amor para ela. Morra por ela. Ela deve ser tudo para você, depois de Cristo. Invista, mulher, no seu marido. Afirme a masculinidade dele. Diga que o ama também. Faça isso. Ore, mas haja também. Não deixe a relação de lado, de escanteio. Saiba que a vida conjugal, dentro do contexto de igreja, fala muito, comunica muito. Você precisa salvar o seu casamento, a sua relação. Busque na palavra do Senhor, ó homem de Deus, como amar. Busque na palavra do Senhor, mulher de Deus, como se sujeitar. Porque Deus espera que assim você o haja. Não encare o seu casamento como um fardo, como um peso. Não veja o seu casamento como algo enfadonho. Não expresse coisas negativas sobre o seu casamento. Não diga que não presta. Não diga que seu homem não presta. Não diga que a sua mulher não vale. Conte a bênção de Deus para ela, para ele. Reflita a união de Cristo com a igreja na sua relação. Não dê lugar ao insulto. Não dê lugar ao ódio, à rivalidade. Até mesmo a coisas triviais. Não caia na monotonia. Não caia nisso. Faça o que é diferente. Seja honesto, seja justo, que agrade a Deus. Não permita o desespero, o desprezo, a individualidade negada da cumplicidade. Não seja insensível. Não seja violento. Não seja violento com as palavras. Não agrida com palavras. Às vezes você não ouve panelas voando, pratos quebrando, mas insultos no silêncio do quarto. O seu casamento deve ter ações que redimem a união conjugal. Reescreva o roteiro do seu casamento. Reescreva a rotina do seu casamento, meu irmão. Saiba que você e ela, ou ela e ele, são um. Onde está a sujeição, ali mora o valor, o amor, a hombridade. Onde está o amor, ali mora a honestidade, a fidelidade, a alegria. Tenha prazer de chegar em casa, de voltar para casa, depois de um dia de trabalho. Receba o seu marido com alegria, com um sorriso. Abrace, ame.
Perdoe, não negue o seu corpo para o seu cônjuge. Perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa. Caminhem juntos na jornada dessa vida. Não lance na face do seu cônjuge as debilidades dele. Não faça isso de maneira depreciativa, como quem faz a um criminoso. Pare com isso. Conceda o benefício da graça. Seja graciosa, mulher. Seja gracioso, homem. Vão juntos de mãos dadas até a cruz. Vão juntos nesse lance. De mãos atadas, juntos. Sem se desapegar. Caminhem até o fim. Entregue um ao outro a Cristo. Tenha um sonho de entregar o seu companheiro nos braços do Salvador. A sua companheira nos braços do Salvador. Busque ser exemplar, porque os seus filhos vão copiar você. Exatamente como você é. Busque ser exemplar, porque os jovens da igreja estão buscando um modelo exemplar. Salve o seu casamento, mais uma vez eu digo. Que o Espírito Santo quebre a dureza do seu coração. Te transforme, mulher, em uma mulher submissa. Que o Espírito Santo salve o seu casamento, quebre a dureza do seu coração, homem, ele faça o homem mais amável dessa terra. Peça a Deus isso. E não seja um exagero. Seja mesmo, você cônjuge, o homem mais doce, mais amável. Seja você, mulher, a mais cândida, a mais submissa. Veja o quanto isso é glorioso, gracioso, agrada a Deus, honra o corpo de Cristo e faz prosperar a união. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Quero chamar o Ministério de Louvor. Estamos no mesmo barco, meus irmãos. Eu e você. Eu sou marido também. Érica é esposa também. Tudo que eu estou falando para vocês, eu devo seguir. Ela deve seguir. Como exemplo para a igreja. Senhor, eis as nossas vidas. Os nossos casamentos. O nosso compromisso diante de Ti. Deus que nos casou. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que cometemos contra os nossos cônjuges e contra o Senhor. Ó meu Deus, remove a dureza do nosso coração. Nos arrependemos agora. Conduz, ó Senhor Espírito Santo, as mulheres desta casa a uma vida piedosa, cândida, de sujeição. E conduz os homens de maneira amável, como Cristo amou a igreja. Senhor, faz esta obra no nosso meio. Que possamos ouvir os conselhos de Paulo e praticar em nossa vida conjugal. Que os nossos casamentos sejam salvos pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Ó Senhor, o casamento que aqui estava à beira do precipício, salva-o agora, Senhor, eu te peço. Dê graça ao marido, dê graça à mulher. Que eles reescrevam a história, Senhor, da união deles. Que eles leiam, Senhor, a história que o Senhor escreveu, de fato. Nos abençoe, Pai. E prepara o nosso coração para as próximas exposições que virão. Que o Senhor nos ilumine e nos dirija conforme a Tua palavra. Certamente Cristo será glorificado. Amém.